coisa para acontecer na nossa igreja. Então vamos para a parte principal da palavra do Senhor. Aliás, tem escolinha agora de manhã, não tem escolinha? Então deixa eu liberar as crianças para a escolinha. As crianças estão liberadas e você vai abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Você que trouxe aí a sua preciosa Bíblia, vai abrindo Romanos capítulo de número 8. O texto base de toda a nossa pregação de hoje é esse aí. Romanos, capítulo de número 8. Na televisão, abre em Malaquias 3:6, né? Eu vou só ler um versículo antes de introdução e depois eu abro aqui em Romanos 8 para a gente ler junto. Romanos, na ordem do Novo Testamento, é o 6º livro da Bíblia. Ver se tem algo que me ajuda a segurar, não tem, né? Capítulo de número 8, a gente vai ler somente o versículo 1, deixa eu só atualizar você. Já tem mais de um mês que aos domingos nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? Já foram 6, 7 pregações sobre o livro de Apocalipse, dando na ordem cronológica dos acontecimentos, mas na semana passada a gente também leu o livro de Apocalipse, a mensagem foi Apocalipse capítulo 12, porém a gente pregou o livro de Apocalipse, mas não foi o Apocalipse da sequência histórica, cronológica que nós temos falado, né? Hoje vai até ter aqui um textinho de Apocalipse também, mas também não vamos dar continuidade a esse estudo, e muito provavelmente domingo que vem também não iremos ainda dar continuidade ao estudo de Apocalipse. A gente vai continuar em janeiro, porque a mensagem de hoje eu quero falar mais focada sobre Jesus, já que é um tema de Natal, né? E domingo que vem, como é a última reunião do ano, eu quero trazer mais uma palavra que sirva de direção para o próximo ano. Aí depois a gente continua, deve estar faltando 2, 3 pregações por aí, para a gente poder finalizar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Então hoje a gente não vai ter, mas a gente vai continuar no primeiro domingo de janeiro, essa sequência muito boa e muito edificante que está sendo, né, o livro de Apocalipse. A mensagem de hoje, ela é bem rapidinha, demora aí uns 10, 15 minutinhos, ela é bem objetiva, só que eu vou dar uma introdução até chegar nela. Então a mensagem é uns 10 minutinhos, mas a introdução deve ser 1 hora e pouquinho. Para poder chegar na mensagem eu tenho que dar uma volta, né? E antes de eu ler Romanos 8, que é o texto da mensagem, eu vou ler aqui, acho que daqui de cima dá para ler, ó. Malaquias 3:6 vai estar escrito assim, ó: em verdade, eu, o Senhor, eu não, o que, igreja? Não mudo. Eu, o Senhor, eu não mudo. Fala comigo, Deus não muda. Aí tem um monte de textos, né? Hebreus 13 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tiago 1 vai dizer que em Deus não há nenhuma variação de mudança. Tem vários textos na Bíblia que mostram que o Senhor, o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo. Amém? Porém, isso aqui é a chave do que eu vou pregar hoje. A forma como ele trata conosco hoje e a forma como ele trata a humanidade, desde Adão até a última geração, é diferente. Pensa comigo, se você é uma pessoa que já conhece pelo menos um pouquinho do Antigo Testamento e um pouquinho do Novo Testamento, é o mesmo Deus, sim ou não? Sim, não tem outro Deus? É claro que é o mesmo Deus. Agora, parece o mesmo Deus? Não. Já não pensou nisso? É o mesmo Deus, só que não parece de jeito nenhum que é o mesmo. Mas a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dizem que é o mesmo, que ele não muda.
Mas por quê? Ele não muda, mas ele trata com a humanidade de uma forma diferente, de acordo com cada, eu vou dizer assim, com cada tempo, com cada tipo de aliança que estava governando na época sobre a humanidade. A Bíblia, ela vai mostrar para nós que de Adão até a última geração, do início de tudo até o final de tudo, vai existir 7 períodos diferentes. E cada um desses 7 períodos diferentes, Deus ele é o mesmo, mas o trato de Deus com o povo, com a humanidade, é diferente. Isso é muito importante para você que quer realmente aprender a palavra de Deus. Tem que saber discernir aquele texto que você está lendo, está debaixo de qual aliança. Deus tratava com o povo de qual forma naquele texto que você está lendo. E hoje é da mesma forma? É o mesmo período? É a mesma aliança? Porque às vezes é igual o que Jesus falou. As pessoas estão querendo misturar vinho novo em odres velhos e não funciona. Ela quer pegar algo da antiga aliança para fazer hoje, para ver se funciona na nova aliança. Não funcionou nem na antiga que estava em vigor, agora mesmo que não vai funcionar, que não está mais em vigor, agora é uma outra aliança. Amém, pessoal? E até o nosso estudo de Apocalipse, né, que a gente está estudando agora esse período da grande tribulação, é o mesmo Deus, mas o Deus de hoje é Deus que exerce misericórdia, perdão, é o tempo do ano aceitável, mas na grande tribulação, ali é o Deus da ira, é o Deus da cólera. A própria Bíblia diz a ira do Cordeiro, a cólera de Deus. Então quer dizer, como é que pode? Né? Na graça é de um jeito, agora na tribulação o próprio Deus agindo, mas de outra forma, mas é o mesmo Deus. Mas o trato de Deus com a humanidade é diferente, é de acordo com cada período. Eu vou ver com você esses 7 períodos desde Adão até o final, com o tempo que dura, como Deus trata bem em forma objetiva e resumida, para depois focar no nosso tempo de hoje, você poder aprender como que Deus trata com a gente hoje, como que funciona, como que não funciona. Amém? Quem entendeu essa introduçãozinha? Vamos aqui então para Romanos capítulo 8. Agora pode ir lá para Romanos 8, versículo 1. Apenas o versículo 1 que eu vou ler. A palavra, ela vai dizer assim, Romanos 8, 1. Portanto, agora, fala comigo, agora. Essa palavra agora, ela aparece repetidamente nesse livro de Romanos. Por quê? Porque o livro de Romanos, ele faz comparações entre a antiga aliança, a época da lei, e a nova aliança. Então ele, como está fazendo comparações, ele repete várias vezes, agora, quer dizer, antigamente não era assim, mas a partir de agora, dessa nova aliança, é desse jeito. Então ele fala, portanto, agora, quer dizer que antes não, mas agora sim. Agora, nem sequer uma condenação há com H é o verbo haver, significa existir, nenhuma condenação existe. Para quem, igreja? Para os que estão na igreja da graça. Diga glória a Deus. Não é isso não? Está errado aí na televisão? Nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe. Perdão, eu li o versículo errado. Para aqueles que são evangélicos, não é isso que está escrito? Nenhuma condenação existe para aqueles que são católicos, é isso que está escrito? Para aqueles que são religiosos, é isso? Para aqueles que são judeus, é isso? Não existe condenação para quem? Para aquele que está em quem? Em Cristo. A Bíblia é a palavra de quem? A Bíblia é a palavra de quem? É a palavra de Deus. De Jesus, de Deus, né? Aqui diz que não existe condenação
para aqueles que estão em Cristo. Então, se eu sou evangélico e estou em Cristo Jesus, tem condenação sobre a minha vida? Não. Se eu sou evangélico, mas eu não estou em Cristo Jesus, tem condenação? Sim. Se eu sou católico, mas eu estou em Cristo Jesus, tem condenação? Não, estou em Cristo. Se eu sou católico, mas eu não estou em Cristo Jesus, tem condenação? E se eu sou judeu, povo escolhido, né? Antiga aliança, mas eu não estou em Cristo Jesus, tem condenação? Também tem. Amém? Então, faço perguntas para deixar bem claro, porque a religião, né, ela puxa para o lado dela, e muitas vezes ela puxa para o lado dela e ela sai da Bíblia. Eu não tenho compromisso com religião, temos compromisso com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não diz que é evangélico, que é católico, que é judeu, que é espírita, que é de qualquer religião ou nenhuma, que está livre. Aquele que está livre de qualquer tipo de condenação, maldição, culpa, morte e por aí vai, ele fala, é aquele que está em Cristo Jesus. Ele pode estar na Igreja da Graça, pode estar na Assembleia, pode estar na Batista, pode estar na Presbiteriana, ele pode estar no Brasil, ele pode ser judeu, ele pode não ser judeu, isso não importa. O que realmente importa é se a pessoa está em Cristo Jesus, e aí sim ela fica livre de todo tipo de condenação. E se ele fala agora não há condenação, é porque antes desse agora havia. Então, antes dela estar em Cristo, mesmo sendo evangélica, católica, espírita, brasileira, judeu, de nenhuma religião, ela estava debaixo de condenação. Ela é resgatada, ela é libertada, ela é liberta, ela fica livre de condenação a partir do momento que aquela pessoa se encontra em Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo até aqui? Aí, como ele fala a palavra agora, né? É porque antes não era assim. Eu vou explicar para você esses 7 períodos que a Bíblia revela, né? A Bíblia mostra para a gente, e como Deus trata com o seu povo em cada um desses períodos, e como que Deus trata conosco hoje, que é o que mais importa, que é a aliança que nós vivemos hoje. Primeiro lugar, eu separei aqui, primeiro período que já existiu na Terra, é o período que dura de Gênesis capítulo 1, até Gênesis capítulo 3, antes do pecado. Quando o homem peca, vai se iniciar um outro período e uma outra forma de Deus tratar com o povo, com a humanidade. Então, de Gênesis 1 até Gênesis 3, abra aí na TV, Gênesis 1:31. De Gênesis 1 até Gênesis 3, é o primeiro período que houve na humanidade. Como que era esse período? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31, vai dizer assim, ó. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era o que, igreja? Tudo era o quê? Muito bom. Vou arriscar falar perfeito. Continua. E houve assim a tarde e a manhã, e esse era que dia? 6º dia. Deus criou tudo em quantos dias? Em 6. O 7º ele descansa. Então, após criar tudo, não é que ele olhou para a sua criação no primeiro dia e viu que até o primeiro dia tudo era muito bom. Do segundo em diante que ele cria outras coisas, não é assim. Não. Após criar todas as coisas, que ele criou tudo em 6 dias, ele olha para tudo que ele criou, inclusive o ser humano, a humanidade, e ali ele vê que tudo que ele havia feito era perfeito. Tudo era muito bom. Amém, pessoal? Esse é o primeiro período. Quanto tempo dura esse primeiro período? A gente não sabe. Apenas o primeiro período é o único que a gente não sabe quanto tempo ele durou. Não se sabe. Na hora que a gente lê a Bíblia, a gente acha que Deus acabou de criar Adão e Eva,
e no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, já comeram fruto, já caíram em pecado, já deu tudo errado. Acabou de criar, parece que deu tudo errado de imediato. E quando a gente lê direto, parece assim, né? Mas pode ser, como não havia essa contagem de tempo nessa época, antes do pecado, pode ser, vou repetir, pode ser que Adão e Eva viveram no Éden por 1000 anos sem comer do fruto, e só depois de 1000 anos lá que eles caíram em pecado. Pode ser que Adão e Eva viveram ali no Éden milhões e milhões de anos sem comer daquele fruto. Não dá para dizer uma data, mas dá para falar que pode ser. Pode ser que ficaram lá um mês apenas e já caíram em pecado. Pode ser que viveram milênios e milênios e milênios e milhares ou milhões de anos e depois caíram em pecado. A gente não sabe quanto tempo durou esse Gênesis 1 até Gênesis 3. Mas nesse período, eis que tudo era muito bom. A palavra diz que na viração do dia, que é mais ou menos 6 horas da tarde, para nós é meia-noite, para lá é como se fosse 6 horas da tarde, a hora que escurece, a hora que o sol vai embora, vai escurecer, como se estivesse começando um outro dia. Todo santo dia, durante esse período, Deus ele descia no Éden para bater um papo pessoalmente com Adão e com Eva. Nessa época não existia seres carnívoros. O leão não comia um outro animal. A coisa era maravilhosa. Não existia morte. O que sustentar não morria. Não existia morte também. Mas eles comiam frutas, comiam as coisas que Deus criou. Que, na minha opinião, a maçã da época devia ser infinitamente mais deliciosa do que a maçã de hoje. A banana da época devia ser infinitamente mais maravilhoso do que a banana de hoje. Porque hoje, né, estamos numa terra amaldiçoada. Às vezes você come uma banana hoje, falou, essa banana tá meio esquisita. Aí come uma outra amanhã, um outro cacho, isso aqui tá uma delícia. Não é assim que acontece? Imagine nessa época que era tudo perfeito, era tudo muito bom, era tudo, vou dizer essa palavra, tudo funcionava do jeito que Deus criou para funcionar. Tudo funcionava de acordo com o propósito que Deus criou. Não existe nada criado sem propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito naquilo ali. E tudo funcionava exatamente com o propósito que Ele criou para funcionar. Até se você olhar numa visão micro do ser humano, Deus criou pernas para a gente para quê? Simplesmente, uma resposta assim, para andar. Então naquela época você podia andar de uma ponta do planeta até a outra. Esse negócio de doer pé, se andar muito vai dar, sei lá, artrite, artrose, vai inchar, vai doer, e isso não existia. O homem podia andar ou ficar em pé o dia inteiro, que não ia ter dor nas costas, não ia doer os pés, não tinha que sentar para descansar, porque essas coisas não existiam. A perna e a estrutura do corpo foi feita para sustentar e sustentaria o tempo necessário sem dar nenhum tipo de problema. Amém, pessoal? Os olhos, para que Deus criou os olhos? Para ver, para enxergar. Impossível existir naquela época catarata, miopia, astigmatismo, glaucoma, vista cansada, está embaçado, não estou enxergando direito. Isso não existia. Durante o tempo que viveram lá, tudo era maravilhoso, tudo era muito bom, toda a virada do dia Deus aparecia para bater um papo com eles, os animais. Aqui você tem animal de casa, um gatinho, um cachorro. Adão tinha um leão, tinha um tigre. Adão brincava lá com eles, era uma coisa maravilhosa. Aquilo ali estava de acordo com o plano original de Deus. Amém, igreja? Isso aqui foi maravilhoso, essa época foi maravilhoso, só que só 2 pessoas desfrutaram dessa época. E os animais que estavam junto lá, né? Aí vai entrar um segundo período, que vai começar em Gênesis 3, a partir do pecado. Antes do pecado, não. A partir do pecado de Adão até a lei de Moisés. O primeiro período, eu li Gênesis 1:31.
viu Deus que toda a sua criação era muito boa, era ótima, era do jeito que era para ser. Agora, nesse segundo período, ele vai abrir na TV ali, Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse segundo período é o período a partir do pecado de Adão, biblicamente falando, Gênesis 3 até Êxodo 20. Êxodo 20, Deus vai estabelecer uma lei, vai estabelecer uma aliança, a lei, que ele vai dar a Moisés, lá em Êxodo capítulo 20. Então, do pecado de Adão até antes da lei entrar em vigor, é um período, arredondando para um número exato, 2.500 anos se passaram. Agora já conta. Agora a Bíblia, ela já dá data, ela já dá idade, então dá para fazer conta de Adão a partir do pecado até a lei de Moisés. Se você arredondar para um número exato, do pecado de Adão até a lei de Moisés, se passam mais ou menos 2.500 anos. Primeiro período, quanto tempo durou? Ninguém sabe. Segundo período, que é esse daí, ele dura em média 2.500 anos. Como é que era esse período? Romanos 5,12, daqui dá para eu ler, vai dizer assim, ó: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, está falando do pecado de Adão, ingressou no mundo por meio de um homem, o Adão, pelo pecado também veio a... Então, enquanto não existia o pecado, não existia a morte. A partir do pecado também entra na terra a morte. O que mais? Assim também a morte, ela foi legada, ela passou de uma legal a todos os seres humanos. Porquanto todos o quê? Pecaram. Então, todos os descendentes de Adão, eles herdam de Adão o pecado e, consequentemente, a morte. Já nasce na tua natureza humana tanto o pecado quanto a morte, infelizmente. Se talvez Adão e Eva tivessem tido um filho antes de pecar, aquele filho nasceria sem pecado. E se tivesse uma mulher também, deles dois poderia nascer uma geração ainda limpinha. Mas como não teve filhos antes de pecar, todos que vêm de Adão já nascem com o pecado e com a morte. A não ser, né, por acaso tem alguém aqui que não é descendente de Adão? Tem alguém aqui? Pastor, eu sou de outro planeta. Tem alguém aqui? Então já nasceu em você o pecado e a morte. Igual eu fiz esses dias, vou fazer a mesma pergunta agora. Já faz parte da tua natureza o pecado e a morte. Quem aqui sabe quantas vezes você já respirou hoje? Quantas vezes já fez isso hoje? Só hoje. Quantas vezes você já fez desde que chegou na igreja? Só desde a hora que chegou. Quantas vezes? É impossível? Ninguém contou? Ninguém se esforçou? Tem que respirar, senão eu morro. Alguém fez isso? É natural? Então isso faz parte da tua natureza. Isso é natureza. Aquilo que você faz sem ter que depender de uma ação consciente sua. Igual a própria irmã também deu esse exemplo no dia que eu falei. Quantas vezes você já piscou o olho hoje? Se você tentar segurar, daqui a pouco você não vai aguentar. Tem que piscar, porque senão daqui a pouco começa a incomodar. Porque também faz parte da sua natureza. Tudo que você faz sem depender de esforço seu é porque faz parte da sua natureza. Só que, infelizmente, o pecado e a morte também fazem parte da sua natureza. Ou seja, não precisa se esforçar para fazer besteira, para errar, para pecar. Tem que se esforçar para não fazer besteira. Tem que se esforçar para não pecar.
Tem que se esforçar para não fazer aquilo que não deve ser feito. Porque fazer o que não é para fazer, a tua natureza é normal para ela. Por isso que ele chama todos de pecadores antes de ter pecado. Antes de ter pecado, já era pecador, porque já nasceu com o pecado e esse pecado já te inclina a pecar. Eu não vou ler para não fugir do contexto, mas se você quiser anota. É o capítulo seguinte, esse é o capítulo 5. No capítulo 6, o apóstolo Paulo ele fala que sem a lei não havia o pecado. Após a lei, o pecado ele é ativado em nós. Aí ele fala assim, ó, eu não cobiçaria se o mandamento não dissesse, não cobiçarás. Aí você pode ler o capítulo 6 de Romanos. E ele vai dizer que quando você recebe uma ordem, não pode fazer isso, o pecado ele vai despertar em você vontade de fazer. É assim ou não é? Para quem já teve filho pequeno ou ainda tem filho pequeno, a partir do momento que você fala para a criança não fazer, o que ela quer fazer? Exatamente isso. É assim ou não é? Eu até brinquei, mês passado em novembro, a Lídia, que está ali na porta, ela estava com 11 meses. Ela me agrediu. Com 11 meses. Ela bateu 3 vezes em mim. Ela estava no sofá querendo ir para a ponta, eu estava só com o braço segurando e trabalhando. Aí ela estava reclamando, se mexendo e chorando, aquela coisa, né? Me solta, me solta. E eu não largava. Uma hora ela fez um negócio tipo assim, com raiva, aí na minha perna fez assim, ó, pá, pá, pá. Ela fez como se estivesse querendo me bater. A intenção era tipo, vou bater, porque você está me segurando e eu não quero que me largue. 11 meses de idade. Isso é natural para ela. É natural para todo ser humano, infelizmente. Por isso que a Bíblia chama a humanidade de pecadora antes de cometer qualquer pecado. Porque já nasce com o pecado de Adão e a morte, e a tua natureza humana, ela está voltada para fazer o que não deve. Para viciar, para pecar, aquilo que destrói você. Não tem jeito. Qualquer pessoa, você pode tirar, até colocar a Bíblia de lado no que eu vou falar agora. Qualquer pessoa, com nada espiritual, só natural, falando naturalmente, que ela quer vencer na vida, ela tem que aprender o que Jesus falou, a crucificar o seu eu. Você quer saúde? Quer emagrecer e saúde? Se tu não crucificar essa vontade de comer besteira, aquela preguiça de ir para academia, aquela preguiça de caminhar, aquela vontade de ficar no sofá o dia inteiro, não vai conseguir ter saúde. Ah, eu quero ser uma pessoa mais inteligente, mais sábia. Se tu não crucificar a vontade de ficar o dia inteiro na internet e passar a ler, estudar, não vai acontecer nada. Nunca um atleta vai ser campeão de alguma coisa se ele não crucificar tudo que ele quer e fazer o que ele não quer em prol do título. Verdade ou mentira? Então, naturalmente falando, para ser um vencedor na área da saúde, do casamento, da família, qualquer área da tua vida, tu vai ter que aprender a crucificar toda a vontade natural sua que atrapalha esse plano, esse objetivo. Fazer morrer algo prazeroso, porém destruidor, para conquistar algo fazendo aquilo que não é prazeroso, mas traz a verdadeira felicidade. Amém? Pizza traz prazer ou felicidade? Prazer, não confunda. Pizza, comer uma pizza é prazeroso, é ou não é verdade? Mas ela não traz felicidade não, ela traz aumento de glicose, aumenta tudo que não presta no corpo. Se comer muito, então, dá até dor de barriga. Gordura acumulada, um monte de coisa. É prazeroso. Mas a saúde, o bem-estar, a alta performance é felicidade. Então tem gente que está se entregando à sua natureza pelo prazer, mas está totalmente infeliz por causa dos resultados que o prazer está dando. Amém, pessoal? Isso aqui é uma outra pregação muito boa, não é verdade? Mas o foco não é esse não, só para poder abrir a mente, porque não tem jeito. Para tudo que você quer alcançar que realmente é bom, vai exigir um preço.
a ser pago da tua parte. Amém? Vida espiritual não muda nada, é a mesma coisa. Aí o versículo 13, vai continuar, versículo 13, ó, falando desse período. Vai dizer assim, ó, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte, ela reinou desde Adão, desde a época de Adão até os dias de Moisés. Mesmo assim, ainda continua dando tudo errado. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Então ele fala, olha, existiu pecado, a morte reinou, porém ele não era levado em consideração antes da lei ter sido dada. Então se você vê, por exemplo, em Êxodo, o povo de Israel errando, murmurando contra Deus, antes da lei ser dada, o que Deus fez quando eles murmuraram? Deus não fez nada. Não tinha lei ainda. O mesmo povo, depois de Êxodo 20, murmura, o que eles fazem? São punidos na hora quando murmura. Diz que o destruidor acaba com eles, o anjo destruidor. Então olha que interessante, o mesmo povo murmura antes da lei, não acontece nada. Agora Deus dá uma lei, tem que ser assim para ser abençoado, se fizer assim é maldição. Aí o povo faz errado, é punido na hora, cometendo o mesmo erro que outrora não foi punido. Mas Deus é o mesmo. Só que eu trato com o povo de um jeito antes da lei, eu trato com o mesmo povo de outro jeito após a lei entrar em vigor. Amém, igreja? Quem está compreendendo até aqui? Primeiro período, ninguém sabe quanto tempo durou, tudo funcionava do jeito que era para funcionar para sempre. Não tem prazo de validade. Segundo período é esse, que dura mais ou menos 2.500 anos do pecado de Adão até a lei de Moisés. O pecado já existia, a morte já existia, mas não era levado em conta ainda, não tinha nenhum tipo de castigo, punição, algo assim do tipo, da parte de Deus, né? A não ser a consequência dos próprios erros. Colheu o que plantou, mas na parte de Deus não tinha, porque não havia lei. Esse é o segundo período, que dura, em média, 2.500 anos. Terceiro período. Abra em Gálatas capítulo 3, ele deixa que ele abre, Gálatas 3:10, a gente lê tudo ali. E você anota aí para poder estudar em casa. Terceiro período. Esse terceiro período, ele vai ser de Êxodo 20 até os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Da lei de Moisés até a obra consumada de Cristo. Os evangelhos e Atos, mais ou menos ali, esse período. De Moisés até a crucificação e ressurreição de Jesus, esse período ele vai durar mais ou menos 1.500 anos. Então a época da lei, ela dura mais ou menos 1.500. Para Israel, até hoje a lei existe. Para eles, até hoje a lei existe. Eles continuam obedecendo, praticando, mas a lei sempre foi para Israel, nunca foi para a humanidade, sempre foi só para eles, né? E para nós não existe a lei. Existe para eles até hoje, mas que já deveria ter acabado. Mas por um erro gravíssimo deles, eles continuam na lei e continuam debaixo de maldição, segundo a própria lei deles. Já vou falar sobre isso. Gálatas 3:10, está escrito assim, ó, a lei, esse período de 1.500 anos. Pois todos os que são, não é os que estão em Cristo, é os que são, pertencem às obras da lei, vivem pela lei, pelas obras, quer receber de Deus por mérito. Eles estão debaixo de que, igreja? Maldição. Continua. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos
os mandamentos escritos no livro da lei. Aí depois você pode ler em casa, que é muito grande. Vou deixar um só separado. Deuteronômio capítulo 28. Anota aí e pode ler ele todo. Tem 60 e poucos versículos. Deuteronômio 28, do 1 até o 14, ele vai citar as bênçãos que você recebe por obedecer todos os mandamentos. É lá no 1 e 2 que ele fala: se o meu povo ouvir a minha voz e atentar para os meus mandamentos que hoje te ordeno, e tiver o cuidado de fazer tudo conforme está... Obedecer, 1 e 2. Aí o 3 em diante ele fala: bendito serás quando entrar, bendito serás quando sair. Bendito serás na cidade, no campo, a bênção vai estar contigo no teu celeiro, na tua terra, no teu rebanho, vai estar sobre a obra das tuas mãos. Quem vier contra ti por um caminho vai fugir por 7, será cabeça e não calma. Ele vai citando um monte de bênção do 1 até o 14. Mas tinha que obedecer tudo. Do versículo 15 de Deuteronômio, versículo 15 de Deuteronômio 28, até o último, que acho que é o 67 por ali, até o último, ele fala das maldições que viriam se errasse em pelo menos um mandamento. E quando eu falo mandamento, não está restrito aos 10. Tem mandamento, tem lei, tem preceito, tem ordenança, tem vários ritos e rituais que tinha que ser feito. Então você imagina, são 600 e poucos, se eu não me engano. Vamos botar 100 para ficar mais fácil. Tem mais de 600. 100. A pessoa obedeceu 99, errou em 1, ela não é abençoada, ela é amaldiçoada. Parece meio, né? Mas é injusto, mas é o pecado, irmão, é o pecado. Não tem jeito, pode errar em nada. Aí por isso que Paulo fala, para quem pertence à lei, quer viver pela lei, tu vai estar debaixo de maldição, porque é impossível que você nunca erre. Para nós que não somos de Israel, não vemos de lei, se assemelha muito a viver de religião. Ou seja, tentar a bênção por causa da sua religiosidade. É a mesma coisa. Não vai receber bênção, vai acabar estando debaixo de maldição, porque já permanece a maldição. Não a maldição da lei, mas a maldição por causa do pecado. Mas por quê? Porque você está rejeitando a graça e está querendo receber pela tua religião, pelo teu mérito. E como que alguém vai ter mérito diante de Deus se já nasceu com o pecado? E ainda que ela não errasse nunca, ela já nasceu com o pecado e ela erra sempre. E a maioria dos nossos erros, você nem percebe que errou. Davi fala dos erros que passam despercebidos por mim. Amém, pessoal? É muita ou orgulho, ou ignorância, ou imaturidade, achar que não erra. Eu até comentei esses dias aqui, primeira vez que eu falo isso, agora é a segunda. Quando eu comecei na minha caminhada com Deus, né, tudo que eu fui aprendendo que eu tinha que fazer e não fazer, eu cheguei a um nível de ignorância, burrice, talvez orgulho e soberba também, de eu orar a Deus e falar: Senhor, só falta eu consertar essas duas coisas na minha vida. Eu orar a Deus: Senhor, só falta essas duas. Eu resolvi essas duas, eu estou perfeito. É muita ignorância da minha parte falar um negócio desse para Deus. Eu imagino Deus lá do céu me ouvindo orar aí assim e fazer, né? Para mim isso. É porque a gente não percebe, a gente não sabe. A Bíblia, ela chega a dizer em Isaías 64, por ali, não lembro de cabeça, que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Ele não falou que os nossos pecados, pecado é pior ainda, ele falou justiça, aquilo que tu faz de bom, aquilo que tu fala, nossa, tu arrebenta nisso, você é justo, é honesto, é correto, acerta e fala a verdade, até as tuas boas, melhores obras tuas, se botar na balança do nível da santidade, da justiça, da exigência divina, a nossa melhor obra não passa de trapo de imundícia. Até o melhor de nós está lascado por obras. Amém, pessoal? A lei veio para ser bênção, mas virou maldição
porque ninguém consegue obedecê-la completamente. Eu até li algum dia desse aí um texto da Dia da Semana, aonde Paulo, se não me engano, em Coríntios, ele fala que os 10 mandamentos se tornaram em um ministério da morte. Está na Bíblia escrito isso. Eu li algum culto da semana esse texto de Coríntios, não lembro de cabeça qual o texto. Como é que pode? Os 10 mandamentos, só os 10, não é nem todo o resto, os outros 600 e pouco não, é só esses 10. Ele falou, se tornou em um ministério de morte e não de vida. Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui? Quem está compreendendo? Esse aqui é o terceiro período, que dura mais ou menos 1500 anos, da lei de Moisés até a obra consumada de Cristo na terra. Quarto período, inclusive eu e você vivemos hoje nesse período. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, estamos no quarto período. Não estamos nem no quinto, nem sexto, nem sétimo, estamos no quarto. O quarto período, uma rápida, ele meio que realmente se inicia com total vigor no Pentecostes, na descida do Espírito Santo sobre os crentes que estavam reunidos naquele lugar. É ali que ele começa de fato e de verdade, o período da graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido e inconquistável. Não merece e não dá para conquistá-lo. Amém? Isso é graça. Alguém já foi no mercado? Se bem que ultimamente, você duvida que você falou isso. Mas alguém no passado do bom do Brasil já foi no mercado, no hortifruti, e viu alguma coisa barato e falou assim, olha, tá de graça. Quem já viu isso? Quem já falou algo assim? Ó, a banana hoje está de graça. Tá de graça de verdade? Tu pegou e levou para casa sem pagar nada? Se pagou 1 centavo, não está de graça. Amém? Tudo bem que você não fala isso há muitos anos, não é verdade? Ninguém mais fala isso, está de graça, está barato. Isso não existe mais hoje no Brasil. Há um bom tempo não existe isso, mas tudo bem. Se tem que pagar 1 centavo, ainda que o negócio custa na verdade R$10, R$20, R$30, não está de graça. De graça quer dizer que não paga nada. Isso é graça. É imerecido, é inconquistável, é esse período que ele dura da descida do Espírito Santo para formar a igreja, e ele termina, como já sabemos, no arrebatamento do Espírito Santo subindo com a igreja para encontrar Jesus nos ares. Esse período ele dura acreditamos nisso, né? Que dura 2000 anos. Como esse não aconteceu ainda, eu falo a possibilidade, não afirmo. Os que aconteceu, eu afirmo, né? 2000 anos. Esse período ele dura 2000 anos. Já tem 1990 e poucos anos que isso aconteceu. Estamos nos últimos anos para acontecer o arrebatamento. Amém? Já preguei isso aqui na primeira pregação do Apocalipse. Não vou repetir, está gravado. Depois você assista o que a Bíblia fala sobre isso. Muito forte. 2000 anos. Já já eu falo mais dele. Após acontecer o arrebatamento, vai entrar o 5º período na Terra, que é o que estamos estudando no Apocalipse, que é o período da tribulação, que dura 7 anos na Terra. O 5º período é o mesmo Deus, mas que ele não vai agir mais igual a graça. Ele ainda vai ter graça na Terra, lógico, senão a humanidade já era, mas ele vai agir com justiça, ou se você preferir, vingança. É como se fosse a mesma coisa. Ele vai vingar o que aconteceu, o que tem acontecido na Terra e com o que aconteceu com o povo dele no passado. A gente está vendo isso aqui acontecer. Esse 5º período dura 7 anos. A Bíblia chama de período de trevas, período da ira do Cordeiro, cólera de Deus, período de muita destruição, catástrofe, por aí vai. Esse na Terra é o pior de todos. De tudo que já houve na Terra, esse é o pior de todos, que dura exatamente 7 anos. É o 5º período. O 6º período, quando acaba esse 5º período, ele acaba com Jesus descendo para a terra, arrebatamento faz ele começar,
Jesus desce à terra, ele acaba, 7 anos. Se passa 7 anos do arrebatamento até a segunda vinda. Aí vai ter um julgamento das nações e por aí vai. Uma ordem que vai acontecer na terra. Aí vai começar o 6º período, que dura um tempo, que é o reino milenar de Cristo na terra. O líder mundial do mundo vai ser o próprio Senhor Jesus, que vai botar para presidente das nações, governadores, prefeitos, pessoal para trabalhar, governando o planeta, aqueles que foram arrebatados e que voltam com ele, que tem um corpo glorificado e a sua natureza não é mais pecar. Agora a sua natureza é a justiça. Eles são incorruptíveis. Vão governar com Jesus na terra durante esse período do reino milenar. Aí eu pergunto para você, o reino milenar dura quanto tempo? Hã? Reino milenar. 1000 anos. É o reino que esse 6º período dura 1000 anos. Jesus governando na terra. Isaías fala que nesse período ainda tem morte daqueles que não foram arrebatados, ainda permaneceram vivos, ainda vai morrer, ainda vai ter algumas coisas acontecendo, mas o mundo vai ser muitíssimo melhor do que antes, porque não vai ter mais corrupção na política, por exemplo. Porque o líder político é somente aquele que Jesus colocar para governar cada canto do planeta. Amém? Isaías fala muito desse período. Ele fala que vai estar ali o bebê, igual está ali, o Ezequiel e Lídia brincando de brinquedo, dentro ou do lado do covil das serpentes. E as serpentes não vão morder ele. Vai estar o leão do lado do boi comendo capim. Está escrito isso, né? Então esse reino também vai ser, essa época vai ser maravilhosa. Essa vai ser sem dúvida, acho que a segunda melhor de todas. Não, terceira. A segunda melhor é da Adão no Éden, essa é a terceira melhor de todas. Acredito eu, ou para nós que vivemos, vai ser a segunda melhor. Esse é o 6º período, 1000 anos. 7º e último período. Quanto tempo dura? É eterno. Aí, abre aí, Apocalipse capítulo 21. Esse é o 7º e último período. Apocalipse 21, versículo 1 vai dizer assim, ó: então eu vi um novo, o que, igreja? Um novo o quê? Novo céu e uma nova? Então não vai ser mais o mesmo céu, nem a mesma terra. Essa vai ser destruída. Vai ser uma nova. Um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, já não existe mais. E o mar já não mais existe também. Para quem gosta muito de praia, aproveita agora. Vi também a cidade santa. Qual é o nome da cidade santa? Hã? Jerusalém. Você profetiza Rio de Janeiro também, profetiza, mas essa aqui é Jerusalém. A nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele, Deus, habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Próprio Deus conosco. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porquanto a antiga ordem, ela está o quê? Encerrada. Continua, eu vou ler até o 8. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto,
pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber água graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha que maravilha. Porém, quanto aos covardes na fé, estou ampliando para você poder entender, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre, e esta é a segunda morte. Amém? Aqui termina, aqui estamos entrando nos tempos eternos, que futuramente em janeiro eu vou estar pregando isso aqui com mais detalhes para você, porque estamos na ordem do Apocalipse cronológica, já a gente chega ali. O 7º período é esse, aonde ele fala que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem morte, todo tipo de sofrimento, coisas ruins que nós conhecemos hoje, serão apagadas, serão esquecidas, vai ser um novo céu, vai ser uma nova terra, a nova Jerusalém vai descer, o próprio Deus vai tabernacular, ele vai habitar e conviver conosco no novo céu e na nova terra. Diga glória a Deus, isso vai ser maravilhoso. Agora, esquece qualquer tipo de vídeo na internet tentando mostrar novo céu e nova terra. É impossível. Esquece. Aí você vê, nossa, coisa linda, maravilhosa. Mas está muito, muito abaixo do que vai ser. Não tem como expressar com nada de hoje o que vai ser nesse dia. Amém, pessoal? Eu não sei, alguém aqui tem um hábito de no YouTube ficar deixando um fundo musical e vendo paisagens da natureza que existe no mundo hoje? Alguém tem esse hábito de fazer isso? Só uma irmã? 2? Além de mim, da Vanessa, a minha esposa, mas ninguém faz isso? Meu irmão, é uma paz, não é? Traz uma paz, é bom para orar, é bom para descansar a mente, a alma, é uma paz, é algo maravilhoso. No YouTube, ele tem vídeos assim, aonde não tem nada no vídeo, a não ser um fundo musical bacana, suave, calmo, e as paisagens. Tem uns que são da natureza, que mostra rios, lagos, cachoeira, a plantação, vales, montanhas, a parte congelada, os desertos. Outros mostram a natureza, animais andando na terra e tudo mais. Quando você fica vendo aquilo, ele fica, nossa, que coisa linda e maravilhosa. Isso, né? Isso hoje na terra caída e amaldiçoada. E você olha e fala, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Alguns deles mostram os lençóis maranhenses. Quem já viu o lençol maranhense? Que coisa linda. Mostra as cataratas do Foz do Iguaçu. Mostra, muitos deles mostram a Suíça, que tem uns tipos de tons de verde diferenciado. Aí quando a câmera mostra lá em 4K, 8K, e com aquele fundo, fica assim, meu Deus, isso é coisa maravilhosa. A Vanessa, quando vê, ela fica falando, se agora já é assim lindo desse jeito, imagina a nova terra. Imagina o novo céu. Pastor, eu estou meio atribulado. Tira essa série, esse filme, vê esses vídeos. É lógico que tá atribulado, teu cérebro tá assim, ó, e tiro pra lá, e bomba pra cá, e correria pra lá. Tu tá atribulado. É óbvio isso. Mas vai pro YouTube, deixa eu ficar vendo. Vai no YouTube de vez em quando, bota esses vídeos, assiste e começa a meditar em Deus, falar com Deus em oração. Meu irmão, a raiva vai embora. Raiva, ansiedade, depressão, tudo que tá ruim
emocionalmente falando, vai desaparecendo. Tu sente uma paz, uma alegria, é algo sobrenatural. Só de contemplar a maravilha da criação de Deus. Aí você olha, Cristo Redentor, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, tudo isso é bonito, Dubai, é bonito. Fica nem no chinelo daquilo que é natural, que Deus criou. É muito mais bonito. É incomparavelmente a beleza superior. E se isso hoje é lindo, imagina esse novos céus e essa nova terra. Amém? Fala para o seu vizinho assim, ó, Jesus tem um novo céu e uma nova terra para você. Se prepara para chegar lá. Amém? Jesus, ele tem um novo céu, novos céus, um novo céu, uma nova terra, preparado para nós. Só que, infelizmente, nem todos vão entrar lá. A gente leu, né, no versículo 8, tem um grupo aí de pessoas, que aqui está resumido, que em vez de estar no novo céu e nova terra, vai estar eternamente no lago de fogo e enxofre. Fala pro teu vizinho, o lago de fogo e o enxofre é real, mas não é para você, é pro diabo. Fala para ele, deixa o diabo com os seus demônios ir sozinho para lá. Você fica com Jesus e vai comigo pro novo céu e para a nova terra. Amém, igreja? O plano não era esse não é para o homem não, mas a Bíblia fala que o inferno e esse lugar aí, lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos, também vai ter pessoas que seguiram o diabo aqui na terra. Então é melhor seguir a Jesus e para o novo céu e nova terra, do que seguir o diabo e para o inferno e depois ir para o lago de fogo e enxofre. Amém? Quem entendeu até aqui? 7 períodos. Antes do pecado até Moisés, da lei até a obra de Cristo completa, da obra de Cristo até o arrebatamento, do arrebatamento até a segunda vinda, o reino milenar e depois os tempos eternos. Esses 7 períodos. Nós vivemos hoje no 4º período, o período da graça de Deus. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Agora volta para Romanos 8:1. Vamos ler de novo, Romanos 8:1. Vai dizer assim, né? Portanto, nenhuma condenação existe para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Beleza. Então não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Beleza. Essa parte que eu dei para você é a introdução. Agora eu vou entrar na mensagem de hoje. Agora, depois de 1 hora... eu estou entrando agora na mensagem de hoje. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Pergunta para o seu vizinho, o que é estar em Cristo Jesus? Aí, cada um pode acabar respondendo segundo a sua cabeça, é um problema. Eu vou te mostrar na Bíblia... Vou dar vários passos. O que é estar em Cristo Jesus? Estar na igreja não é estar em Cristo Jesus. Ler a Bíblia ou orar não é estar em Cristo Jesus. Ser honesto, correto, praticar boas obras não é estar em Cristo Jesus. Porém, ir para a igreja, ler Bíblia, orar, ser honesto, correto, tudo isso é fruto de quem está em Cristo Jesus. É um dever de quem está em Cristo Jesus, mas não é isso que te coloca nele. Entendeu o raciocínio, a diferença? As boas obras, elas não me fazem estar em Jesus, mas porque eu estou em Jesus, é que eu tenho essas boas obras. Entendeu que a causa e o efeito é diferente. Não, então eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou ser honesto, vou procurar falar a verdade, vou me acertar, vou fazer isso, isso e isso, parar com aquilo ali, para eu estar em Cristo. Não, você não vai estar em Cristo por causa disso.
Tudo isso é muito bom, tudo isso está de acordo com a vontade de Deus, tudo isso é para o teu próprio bem, mas nada disso te faz estar em Cristo. E quem está em Cristo, ler deve ser um hábito seu, ler a Bíblia. Orar deve ser um fruto seu por estar em Cristo. Vir à igreja, congregar, fazer a obra de Deus, pregar, chamar para a igreja, evangelizar, ser uma pessoa honesta, correta, piedosa, bondosa, misericordiosa, tudo isso não te liga em Cristo, mas deve ser um fruto na sua vida por você estar em Cristo. Ou você não está nele, ou tem alguma coisa errada nisso aí. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, aquele que está nele, ele nele, esse dá muito fruto. Essas boas obras são frutos, por estarmos em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Mas, pastor, para eu estar livre de condenação, salvo, direito às bênçãos e entrar no novo céu e nova terra, tem que estar em Cristo. O que é estar em Cristo Jesus? Por causa do horário, tem muita coisa hoje, eu não vou nem ficar abrindo igual fez no primeiro. Eu vou citando o que eu souber de cabeça, e você, porque eu também nem anotei aqui, eu anotei um passo a passo para eu não errar a ordem. Eu anotei a ordem para não pular a ordem nem errar, mas, se você quiser, o que é estar em Cristo Jesus? Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a principal missão que Jesus deu para a igreja? Esse aí mesmo. Ide e pregai o evangelho a toda. Essa é a principal missão da igreja. Ir e levar a palavra, o evangelho, a obra de Cristo a todos os povos. Amém? Principal missão da igreja é essa, que a gente já aprendeu que só vai se cumprir com totalidade, lembra disso? Com as 2 testemunhas e mais os 144 mil evangelistas, lembra disso? Pregamos no Apocalipse isso aqui, mas a igreja continua. Jesus, quando começou, a igreja continua e eles finalizam. Eles que vão concluir essa missão, mas é uma outra mensagem. Pegar o evangelho, amém? Então, para a pessoa estar em Cristo, primeira coisa, ela tem que ouvir o evangelho de Cristo. Não dá para ela estar em Jesus Cristo se ela nem sabe quem é Jesus Cristo. Na minha cabeça, pastor, Jesus, numa religião, vou citando assim avulso, né? Depois vou falar da Bíblia. Tem uma religião que Jesus foi um homem normal profeta. Opa, isso não é o evangelho de Cristo, não. Religião que fala que Jesus foi um profeta, um homem comum, só que profeta, igual Moisés, igual João Batista, igual outros, está fora da Bíblia. Está errado, isso não é evangelho, não. Tem uma outra religião, todo respeito a todas elas. Cada um tem a sua crença e a sua ideia. Eu estou pregando a crença da Bíblia, ao que está na Bíblia, nesses 66 livros. Na outra religião, Jesus é um ser humano, mas que no passado foi outro ser humano que morreu, reencarnou, morreu, reencarnou, morreu, várias vezes. A última vez que ele veio como um ser perfeito e era Jesus, por isso que ele era diferenciado, porque no passado já havia morrido e reencarnado várias vezes até chegar à plena perfeição, vir como Jesus e ali acabou. Alguém que reencarnou várias vezes até vir. Tem uma outra religião que fala que Jesus é isso, um espírito evoluído, reencarnado, que reencarnou várias vezes até alcançar essa evolução completa. É uma outra religião. Também não é a Bíblia que diz isso. A Bíblia, na verdade, ela é contra isso, né? Por vários textos. Não, mas não há outra. Jesus, para a ciência, Jesus foi um grande e brilhante filósofo. Igual Platão, Aristóteles, uma mente brilhante, um cara muito inteligente, mas que viveu, morreu cedo, infelizmente, e acabou.
Para cada tipo de ideia, segmento, falam sobre Jesus, mas cada um de forma diferente. Não existe salvação em nenhum, a não ser o que reconhece que Jesus é Deus que se fez carne. Qualquer outro Jesus que não seja o próprio Deus que se fez humano, se fez homem, está na Bíblia que eu estou te falando. Esse é o Evangelho de Cristo. Qualquer outro, Jesus é um espírito, Jesus é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento. Tem uma outra religião que faz isso. Não, a Bíblia diz, não existe salvação. 1 João 4, ali diz, quem diz isso é o espírito do anticristo. Quem confessa Jesus como qualquer ser, menos o próprio Deus encarnado, ele fala, essa fonte de inspiração vem do espírito do anticristo, que nega a Cristo, nega que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. Até no judaísmo, eles não, 2/3 deles, não reconhecem Jesus como Cristo. Mas os próprios livros deles, já estava escrito que eles não iam reconhecer na primeira vinda, só na segunda. Eles não iam reconhecer na primeira, só na segunda vinda. A primeira foi para a humanidade, a segunda que é para eles. A primeira que ele vem como cordeiro, eles não aceitam. A que ele volta como leão, é a que eles aceitam. Estava escrito já isso também. Já estava lá nos livros escrito isso, que na primeira eles não iam aceitar. Então, também não existe salvação. Amém? Primeiro passo, ouvir o Evangelho de Cristo. Aprender sobre quem é Jesus, o Deus que se fez homem, que morreu pelos nossos pecados. Entender esse Evangelho, esse processo de salvação. Segunda coisa para poder estar em Cristo. Essa é só uma delas, não é toda não. Tem que ser esses 8 passos que eu separei. Primeiro é esse. Segundo é crer. E de pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. E for batizado, será salvo. Então o segundo é, primeiro eu ouvi o Evangelho, agora eu entendi sobre Jesus, agora eu entendi como funciona essa obra de perdão, de redenção, de salvação, e eu creio nela, eu acredito que é verdade, eu creio nisso. Esse é o segundo passo, crer. Amém? Só esses 2 já pode salvar alguém. Só esses 2. São 8, mas só isso já salva. Um ladrão na cruz, só com esses 2 foi salvo. Só que para quem não vai morrer agora, vai continuar vivo, ela tem que seguir os outros passos que a Bíblia diz que deve seguir. Amém? Mas para quem não tiver chance, esses 2 é o suficiente. Alguém pode ser salvo só com esses 2. Ouviu, creu, aceitou, ela pode ser salva. Amém? Segundo passo é crer. Terceiro passo, né? A Bíblia diz arrepender-se. Atos 2:38 ele fala, né? Para batizar, se arrepender e aí os pecados seriam perdoados. Esqueci a ordem do texto fala, mas ele fala do arrependimento. Agora uma coisa que eu vou explicar para você, arrependimento. Biblicamente falando, arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Não é exatamente mudança de comportamento, é mudança de mentalidade, começando na crença sobre quem é Jesus, é arrependimento. Para mim, Jesus era isso ou isso. Agora eu entendi que ele é Deus, eu creio. Arrependimento. Houve uma mudança de mentalidade. Quando acontece mudança de mentalidade, vai acontecer como consequência, aos poucos, a mudança de comportamento também. Só que a mudança de comportamento, ela é consequência da mudança de mentalidade. A mente muda, eu mudo. A mente não muda, eu não mudo. A mente muda para melhor, eu mudo para melhor. A mentalidade, mente muda para pior, eu mudo para pior. Amém? Então esse arrependimento, palavra metanoia, que é mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança que gera mudança de crença, que gera mudança de comportamento. Amém?
Então, esse se arrepender é mudar a mentalidade. Ah, pastor, antigamente, para mim isso aqui não tinha nenhum problema, era normal, era certo, tudo mais. Mas agora, pela palavra de Deus, eu aprendi que isso aqui é errado, que isso aqui tem algo espiritual maligno por trás disso. A minha mente está vendo isso agora eu estou enxergando, e eu não quero mais essa prática. Isso eu não faço mais. Arrependimento. Pela palavra, coisas que ela via que não tinha problema, agora ela fala, isso aqui é feio, isso aqui não convém na vida de um homem de Deus, não convém na vida de uma mulher de Deus, amém? Por exemplo, um que era meu e que era, acho que de todo mundo ou da maioria, todo mundo talvez não, mas da maioria, achar bonito falar palavrão. É o famoso acha bonito ser feio. Pastor, falava palavrão como se fosse uma piada, como se fosse algo engraçado, como se fosse algo normal falar palavrão, falar palavra que deixa o próximo chateado, ofendido, que na frente de criança é feio, que no meio, dependendo do meio de trabalho, onde eu estiver, é uma coisa que não convém ao ambiente. Mas para mim, pastor, é normal. Falava no trabalho, falava na frente de criança de 2, 3, 4 anos de idade. Só posso falar uma coisa assim ou não? Posso falar assim ou não? Não é indireta nem nada, mas é uma coisa que me deixou assim escandalizado. O jogo do Flamengo foi quarta-feira, não foi? Foi quarta? Foi quarta-feira? Quarta-feira, quando eu estava aqui na igreja. Aí eu tive que sair correndo, fazer 2 entregas de urgência. 2 televisões que eu ia entregar. Aí rapidinho fui entregar. Eu não vi o jogo, não vejo jogo há muito tempo. Cada um com a sua vida. Não tem nenhum pecado nisso não. Eu que não acompanho mais há muito tempo. Televisão nenhuma. Mas enfim. Eu sei que o Flamengo tomou um gol primeiro. Depois fez um gol, aí teve pênalti e perdeu no pênalti. Foi isso? Quando o Flamengo tomou o primeiro gol, eu tava na casa do cara. Tava ele, a esposa. Ele, eu não sei se ele é flamenguista, eu acho que não. Ela eu sei que é. Por quê? Já falo por quê. E tinha criança, a filha deles. Eu não sei se ela tem, sei lá, 4 anos. Acho que ela é um pouquinho maior que o Ezequiel. Devia ter uns 5, 6 anos no máximo. Aí eu tava botando a televisão na cara dele. Aí ia passar a máquina de cartão. Nisso que passar a máquina de cartão foi quando tomou o gol. Aí quando tomou o gol, sempre tem um vascaíno, um fluminense, sei lá, alguém de outro time, que soltam fogos pra zoar, né? Assim, pá, soltou fogos. Quando soltou fogos, meu irmão, a mulher dele foi na janela, pega um dicionário de palavrão e na janela berrou xingando todo mundo, com a filha de talvez 5 anos do lado dela. Não estou condenando não, para mim como cristão isso é escandaloso. Pastor, eu não sou cristão, mas eu recebi educação do meu pai e da minha mãe. Também é escandaloso. Mas para alguém que não foi educado, fazer um troço desse, a mente não acusa. Que coisa feia. Que coisa vergonhosa. Ganhamos, perdemos. Tu não ganhou nem perdeu. Ou o time que ganhou e perdeu. Você não ganhou e perdeu nada. A vida não muda nada. Torça, mas não vai idolatrar. Tá ali, ó. Apocalipse 21:8. Os idólatras não entrarão no novo céu e nova terra. Idólatra. Tá achando que idolatria é o quê? É só para entidades? Tem gente que não idolatra time? Gente que idolatra pessoas? Cuidado com isso. Mas não estou focando sobre isso. Pastor, eu também era assim, pastor. Quando eu era do mundo, também era assim. Falava palavrão como se fosse piada, algo engraçado. Só que houve uma metanoia. Um dia eu comecei a enxergar que é feio falar palavrão. Pode não ser cristão, mas mesmo não sendo cristão, continua sendo feio em qualquer lugar. Ambiente de trabalho, ambiente de família, qualquer ambiente realmente digno, falar qualquer palavra do tipo é feia, independente de crença religiosa ou nenhuma. Amém, pessoal? É feio. Mas antigamente a gente não achava assim. É um exemplo que eu estou dando, né? Aí cada um tem sua área. Pastor, fazer isso, fazer aquilo. Isso é arrependimento. É essa mudança de mentalidade que vai te ajudar com naturalidade a mudar certos comportamentos sem esforço. Se a mente não mudar e tentar mudar por esforço, vai dar ruim.
Você não vai aguentar muito tempo. A mente tem que mudar. Para a mente mudar, alimenta a mente direito. O que você vê, o que você ouve? Para poder mudar a mente e o comportamento, o que você vê, o que você ouve. É outra pregação. Quarto, são só 8, aqui é rápido, aqui estou terminando já. Então, para estar em Cristo é ouvir o Evangelho, crer em Jesus, confiar nele como seu Salvador, é arrepender, ter essa mudança de mentalidade. Agora, o quarto, quinto e sexto passo, eles são juntos. Todos eles se encontram, ele vai abrir, isso eu vou ler. 2 Coríntios 5, 21. São 8. O quarto, o quinto e o sexto está junto. Pensa comigo. Ouviu o Evangelho, creu, se arrependeu, tem que fazer o que agora? Tem a ver com água, piscina, lago, talvez mar. Tem que fazer o quê? É o batismo, que simboliza o novo nascimento. 21. Aquele que não conheceu o pecado. Fala para mim o nome da única pessoa que nasceu sem pecado e não pecou. Jesus. Jesus o fez pecado por nós. Fala comigo. Jesus se fez pecado por mim. Ele nasceu sem pecado, ele não pecou, mas ele se fez pecado por mim. Como que Jesus se fez pecado por nós? Não, mas não chegou lá ainda. Como que ele se fez pecado por nós? Na cruz foi a morte. Como que ele se fez pecado? Como assim? Se ele não nasceu e não pecou, como é que o pecado apareceu nele? Aí, Deus colocando sobre Jesus os nossos pecados, tirando de nós e colocando sobre. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e levou sobre si o castigo da paz sobre ele, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Deus pega os nossos pecados. Vamos supor que eu aqui na terra, se o arrebatamento não acontecer em até 5 anos, né? Eu fosse viver 80 anos na terra. Esses 80 anos, ele pega o pecado de Adão que nasceu em mim, comigo, mais os 80 anos de pecado e coloca tudo sobre Jesus. Ele tira de mim e coloca sobre Jesus. É o que o texto está dizendo. Ele se fez pecado por nós. Como? Tirando de nós os nossos pecados e colocando sobre ele. Se o pecado teu continua em você, não adianta nada ele fazer pecado, porque também está em você. Ele tem que tirar de você e colocar sobre ele. É uma figura da lei sobre o cordeiro, aonde ele impunha as mãos, que era como se fosse uma transferência daquele pecado, e o outro era sacrificado. Aquele que ele colocou a mão era solto no deserto para ficar perdido, simboliza que está esquecido, perdoado, e o outro que morre no lugar, quer dizer que a justiça foi feita, alguém pagou no lugar do teu pecado. A simbologia que eu conto outro dia, né? Para que nele, estar nele, para que em Cristo fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então o texto vai dizer o seguinte: Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós com os nossos pecados, para que pecadores em Cristo sejam feitos o quê? Justos. Deus tira os seus pecados, coloca em Jesus, tira a justiça de Jesus e coloca em você. Essa é a obra de Cristo, uma troca. Os nossos pecados são colocados nele, porque ele não tinha pecado. E a justiça dele, ele obedeceu tudo, né? A justiça dele é colocada sobre nós. Você, acabei de falar isso, é pecador porque herdou o pecado de Adão. Agora você é justo porque herdou a justiça de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Era pecador sem pecar, antes de pecar, agora é justo sem justiça própria, só porque recebeu da justiça de
Deus. Vou repetir, era pecador antes de pecar, só porque recebeu de Adão o pecado, agora é justo sem praticar qualquer justiça, porque recebeu da justiça de... Jesus fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua... Olha lá, essa justiça que ele está falando, a prioridade sua é buscar o reino e essa justiça, porque por essa obra de justificação, todas as demais coisas vêm sobre a sua vida. Amém, igreja? É uma outra pregação também fortíssima. Então ninguém é justo por praticar obras de justiça. Somos justos porque recebemos em Cristo a sua justiça. Amém? Então, o primeiro, ouvir o evangelho, o segundo é crer, o terceiro é se arrepender, o quarto é o batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Bota aí que eu esqueci a ordem, um branco, acho que o versículo é esse, Atos 2,38. Deixa eu ler aqui Atos 2,38 para você, ó. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Deixa eu citar e vou falar com você já já. Vou citar, né? A quarta coisa é estar em Cristo, que é no batismo. Morrer com Cristo, que também é no batismo, e ressuscitar com Cristo, que também é no batismo. Quando você ouve o evangelho, crê, aceita, se arrepende, vai batizar, o pastor, ele vai te batizar, né? Aí quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, que é para o sepultamento da velha criatura, e nasce uma nova criatura que agora está em Cristo, você vai batizado em nome dele. A velha criatura é sepultada, você morre em Cristo, nas águas, e agora ressuscita uma nova criatura também nas águas. Então, só nesse processo do batismo nas águas, acontece essas três coisas que eu comentei, que é, você vai estar ligado em Cristo, vai morrer em Cristo e vai ressuscitar em Cristo. Só que quando você ressuscita, você é uma nova criatura. Volta para 2 Coríntios 5, agora 17. O que acontece? Você recebe uma nova identidade em Cristo. É uma nova pessoa, uma nova identidade. A primeira identidade, herdou de Adão o pecado e a morte. A segunda, e assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é... As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essas três coisas que te ligam em Cristo é no batismo. Amém, pessoal? Pergunta para o seu vizinho aí, para a sua vizinha. Você já é batizado? Você já é batizado? Porque livre de condenação é quem está em Cristo. Não é quem está na igreja, não é quem é pastor, não é quem é obreiro, não é quem é bispo, apóstolo, sei lá mais o que, diácono, reverendo, nada disso. É quem passa por isso. Para quem está aqui presente, já passou por isso, você pode comemorar, porque as coisas velhas já passaram. Deus já te perdoou. Você pode estar em paz com Deus. Depois pode ler Romanos 5, o primeiro versículo. Ele tem paz com Deus, ele está ligado com Deus, ele é o teu pai. Ele não é mais teu Deus só. Agora, além de teu Deus, ele também é o teu pai. Você foi feito filho. A nova criatura é filho. A identidade da velha é criatura, da nova é filho. Filho de Deus. Amém? Mas para você que ainda não batizou, não nasceu de novo, você ainda não está em Cristo. Ainda não está em Cristo. Então, essa palavra de Romanos que a gente está lendo, agora não há condenação, não é para você, ainda há condenação para você. A obra que Cristo fez ainda não foi consumada na sua vida, você não aceitou ainda, você não passou por esse processo, você não nasceu de novo ainda. Amém? Pergunta para o vizinho assim, já é batizado?
Fala pro vizinho, ó. Para os batizados, provavelmente, eles vão para o novo céu e para a nova terra. Já pregamos aqui. Fala agora, para os não batizados, provavelmente, eles vão para o lago de fogo e enxofre. Eu falo provavelmente porque pode mudar. Eu não vou afirmar. Sardes, vimos quarta-feira. Era uma igreja viva que estava morta agora. Então eu me batizei e estou salvo para sempre? Não. Permanece. E eu que não batizei estou condenado para sempre? Também não. Abre o teu olho e coloca a meta para você em 2026. É o ano do meu batismo. É o ano de eu entregar minha vida para Jesus. Se eu quero novo céu, nova terra, nova identidade de filho, quero Deus, coloca como meta, nascer de novo ano que vem. Amém? Essa é a ordem, tá? Ouvir o evangelho, crer, se arrepender. Aí vem esses 3 passos que eu separei também aqui nessa ordem, né? Que é o morrer em Cristo, estar unido em Cristo, que é o batismo no nome de Jesus, morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Aí, como estava em Atos, logo depois você vai receber o dom do Espírito, você vai receber o Espírito Santo, pode também buscar o batismo depois, e vai receber essa nova identidade. Aqui são os 8 passos para quem está em Cristo. Vou ler tudo de novo. Os 8 para finalizar a pregação, né? Para quem está em Cristo. Ouvir o evangelho é o primeiro passo. Posso falar uma coisa sim ou não? Posso falar sim ou não? É uma coisa polêmica, mas tenha sabedoria. Eu dei uma reunião de pastores essa semana passada. Aí eu falei um negócio que me veio na hora e eu vou repetir agora. Pessoas sábias, inteligentes, ela ataca a ideia, o conceito, quando ela não concorda. Ela não ataca a pessoa. Quem ataca a pessoa é gente que não é inteligente. É gente que não quer, só quer briga. Exemplo, política. Sem briga, fica quieto aí. Quem é da direita não vai para a esquerda, quem é da esquerda não vai para a direita. Por quê? Porque o da direita, ele ataca a pessoa da esquerda, e a pessoa da esquerda, ela ataca a pessoa da direita. Se ela atacar a ideologia da esquerda, pode ser que alguém mude. Se ela atacar a ideologia da direita, pode ser que alguém mude. Mas como está só um batendo no outro, ninguém muda. O da direita fica com uma raiva da esquerda, e o da esquerda com uma raiva da direita. Então é totalmente sem noção um negócio desse. Não muda nada, só piora, divide o país e só quem ganha é o diabo com a divisão. E que eu estou falando isso? O que eu vou falar agora é uma coisa. O que eu vou falar agora é uma discordância de uma linha de pensamento católico que eu não concordo. Agora, eu estou falando contra a pessoa católica? Não! Eu estou falando contra essa ideia que eu não concordo. Como tem coisas que eu creio que o católico não concorda. E não tem nenhum problema. Romanos 14, o apóstolo Paulo fala: alguns creem que pode comer de tudo. Coma. Outros creem que não pode comer tudo. Então não coma, só coma aquilo que a tua fé diz que pode. Outros creem que tem dia especial para guardar para Deus. Guarda. Outros creem que todo dia é igual, pode ser qualquer um. Guarda qualquer um. Romanos 14 fala isso. Não é para brigar porque... Não. Cada um faz conforme crer. No meu entendimento, o batismo é só após... Está aqui, está na Bíblia, citei. Ouvir o evangelho, crer em Jesus e se arrepender. Por isso, eu discordo, cada um com a sua crença, eu discordo do batismo em bebê. Ele não ouviu o evangelho, ele não crê, ele não se arrependeu de nada, como é que vai batizar? Se o batismo é só depois dessas 3 coisas. Então, a maioria de nós, ou todos nós evangélicos, crê desse jeito. O católico crê do outro jeito. Amém. O católico crê do jeito dele, o evangélico do jeito dele, o espírita do jeito dele, cada um do seu jeito. Amém? O que eu entendo pela Bíblia, e mostrei para você, é primeiro ouvir. Tanto que Ezequiel e Lídia quero muito que sejam batizados. Mas nenhum dos dois são, porque um tem 4 anos, o outro tem 1 ano. Não tem como batizar agora. No dia que eles tiverem entendimento,
e eles, por conta própria, decidirem, eles serão batizados. Amém? Pode ser com 10 anos, com 11, com 12, com 14, 15, 16, 18. Aí é a maturidade, o entendimento e a crença pessoal deles. Porque salvação é individual. Eu não posso salvá-los. Eu só consigo mostrar o caminho da salvação para eles. E eles é que vão seguir ou não. Amém, pessoal? Então, estou atacando uma ideia e não a pessoa. Porque está gravando. Estou falando porque está gravando. Aí tem muita gente que ouve de diferentes igrejas, religião, entendimento. É só a ideia que a gente tem. Então, o primeiro passo na ordem, né? Pastor, eu sou evangélico e fui batizado quando bebê. Eu também fui. Mas eu acho que eu fui, na verdade, nem sei se eu fui. Mas e depois? Depois que você virou evangélico e ouviu o evangelho, creu, aí você passa pelo batismo. Agora com entendimento e com fé, né? Aí vamos lá, finalizando. Ouvir o evangelho, crer em Jesus, se arrepender, unir a Cristo, morrer com Cristo nas águas, ressuscitar com Cristo das águas, receber o Espírito Santo e essa nova identidade. Finalizando, quem passou por tudo isso? Romanos 8:1. Não existe nenhuma condenação sobre a sua vida. As coisas velhas já passaram, seus pecados foram tirados de você e colocados em Jesus, e a justiça de Jesus é colocada em você. Diga a glória a Deus. Quem conseguiu entender a palavra? Foi uma mensagem, né? Maior que o normal. Deu uma volta, mas tem todo detalhado para todo mundo poder entender, tomar posse da bênção completa. Diga a glória a Deus. Para quem foi uma benção a palavra? Quem foi uma benção? Para quem já está no caminho, pastor, me renovou, tomei posse. Para quem ainda não entrou no caminho, pastor, abriu meu olho. Uma meta para o ano que vem é essa também. Vou entregar minha vida para Jesus, me batizar, nascer de novo, pegar firme, porque eu também quero o novo céu e a nova terra. Diga a glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Sentado mesmo, coloque a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma breve oração por você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu vou orar por você. Poderoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra abençoada, por essa mensagem de salvação, porque Natal sem Jesus é feriado. Natal com Jesus, e é o que nós pregamos hoje, é o verdadeiro espírito natalino, que traz à memória o Deus que um dia dos céus desce à terra, assume nossas limitações e fraqueza, cumpre toda a justiça divina, morre pelos nossos pecados e por nós, para que nós em Cristo possamos viver, receber da sua justiça e receber uma nova identidade em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado por essa palavra abençoada, que ela possa frutificar salvação na vida do teu povo, renovação espiritual, avivamento, fortalecimento e toda a sorte de bênçãos em Cristo, para a glória do teu santo nome, para a edificação do teu povo, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Guarda a palavra de hoje no seu coração. O pessoal de casa que está assistindo também guarda no coração. E se alguém que me assiste ainda não nasceu de novo, não está em Cristo, coloca como meta para o próximo ano estar em Cristo Jesus. Não vai passar de 2026. É o ano do meu batismo em nome de Jesus. Amém? Ou é o ano de eu voltar, ou de me reconciliar com Deus. É assim que vai ser.